Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Eu creio que Deus está trabalhando em favor da minha vida e da sua vida. Tanto está trabalhando, irmãos, que nós estamos de pé. Nós estamos aqui porque Ele tem trabalhado em favor daqueles que por Ele esperam. E nós temos esperado no Senhor. Temos colocado a nossa confiança nele. Temos crido nele. E aqueles que nele confiam e creem jamais serão envergonhados. Amém? Glória a Deus. Podem assentar, queridos, porque nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, embora assentados, mas com muita reverência. Deus já tem falado comigo, com você nessa manhã, amém? Não é verdade, irmãos? Glória a Deus. Então abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, Evangelho de Marcos no capítulo 10, capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46, nós leremos uma porção do Evangelho muito conhecida dos irmãos, e que bom que a palavra de Deus é espírito e vida, amém? A palavra de Deus é espírito e vida, ela se renova a cada manhã. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46, narra a cura do cego de Jericó, o cego Bartimeu. Eu nem posso enumerar quantas vezes já pregamos com base nesse texto. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 46, e foram para Jericó. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho, ou à beira do caminho, estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Aonde que esse cego estava? Na beira do caminho, fora da cidade. Preste atenção nesses detalhes. O texto está dizendo que ao saírem da cidade, então eles saíram da cidade, Jesus, seus discípulos e uma grande multidão que o seguia, deixaram a cidade, saíram da cidade, e estava à beira do caminho um cego, mendigo, chamado Bartimeu. Quando ouviu ele que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Meu Deus! Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluias. Jesus sempre vai parar ao ouvir o seu clamor. Aleluias. Ele sempre vai dar atenção ao meu, ao seu, ao nosso clamor. Chamai-o. Aleluias. Chamaram o cego dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Oh, aleluias. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Aleluias. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão
e foi seguindo Jesus pelo caminho. Aleluias. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Só de lê-la o Senhor já ministra ao nosso espírito. Só de lê-la o Senhor já fala conosco. Continue a ministrar o meu coração nessa manhã, ao coração desses amados e amadas que aqui estão, dos que nos acompanham nessa live, dos que estarão ouvindo essa palavra ou participando desse culto mais tarde. Deus, que o Senhor fale e que o Senhor seja glorificado, que o Senhor, meu Deus, possa tornar esta palavra um rema, uma palavra viva para o coração deste que ouve, de maneira que ela provoque transformação em sua vida, libertação em seu espírito, cura em sua alma, saúde em seu corpo, Deus. Oh, Pai, fala conosco, e que nós não sejamos apenas ouvintes, mas operosos praticantes da tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês aqui, com base nesse texto, e já vou dizer o tema da nossa reflexão, que é alcançando um lugar melhor. Alcançando um lugar melhor. Eu creio que Deus tem o melhor para mim e para você. Amém? Obviamente que o melhor de Deus Ele já nos deu. Jesus. Aleluias. Amém, irmãos? Olha, o melhor de Deus Ele já nos deu. Jesus. Você tem Jesus? Então o melhor que Deus tinha, Ele já deu a mim e a você. É por esta razão que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, faz esse questionamento, faz essa pergunta, né? Ele diz assim: porventura não nos dará com ele todas as coisas? Essa pergunta sucede a uma afirmação: se ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Se ele já deu o melhor, e o melhor é quem? Quem é o melhor, irmãos? Jesus. O melhor de Deus, Ele já entregou para mim, para você, para a humanidade, para nós. Então, como Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Então, eu creio que Deus tem o melhor para mim, no aspecto emocional, no aspecto espiritual, no aspecto familiar, profissional. Deus tem o melhor para nós, irmãos. Eu não tenho dúvida disso. Agora, tem algo que eu e você precisamos pensar. Nós queremos esse melhor? Eu quero alcançar o melhor? Ou eu quero continuar acomodado? Ou eu quero continuar passivamente aceitando as coisas como que se isto fosse o meu destino, a minha sina? Ah, esse é o meu destino, essa é a minha sina. Aquela velha expressão que alguns pregadores usam, que talvez você já tenha ouvido, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, meu irmão, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. E o melhor de Deus, abra seus ouvidos espirituais, o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida, independe de qualquer circunstância, independe de qualquer situação. A Bíblia narra que quando Israel foi levado cativo pela Babilônia, e que Mordecai, a sua sobrinha, que ele adotou como filha, Esther, eram escravos. O que eles eram em Babilônia, irmãos? Escravos. Mas olha o que Deus fez na vida de Esther e na vida de Mordecai. Porque ele sabia que Deus, independente das circunstâncias, tinha o melhor para ele. Daniel, escravo, e Deus o fez um governador, fez um homem importantíssimo, fez um homem próspero, abençoado.
de uma relevância enorme lá na província de Susa. Se você ficar olhando as circunstâncias da sua vida, e você se acomodar, e você aceitar aquilo como seu destino, você jamais vai alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Você está entendendo? Muitas das vezes, nós aceitamos ficar na beira do caminho. Muitas das vezes, nós aceitamos, olha, vamos olhar para Bartimeu, eu sou cego, não tem como trabalhar, ninguém me dá um trabalho. Dentro da cultura judaica, irmãos, uma pessoa com uma deficiência física, ela era uma pessoa amaldiçoada. Na ideia teológica, na visão teológica, olha, aquele ali é um amaldiçoado. Ou ele era, se ele fosse coxo, cego, ou ele tivesse algum problema, ele era amaldiçoado. Ninguém queria dar emprego para um amaldiçoado. Como é que eu vou colocar uma pessoa amaldiçoada na minha empresa? Como é que eu vou colocar uma pessoa amaldiçoada na minha casa para cuidar das minhas coisas? De jeito nenhum. Então, a pessoa que já tinha um problema, uma deficiência, na visão teológica do povo judeu, aquele sujeito era amaldiçoado. Para vocês terem ideia, um animal aleijado não servia nem para sacrifício. E nem poderia ser. Então, o que restava para aquele jovem, para aquele cego Bartimeu? O que restava para ele, irmãos, era a beira do caminho, a marginalidade. Estão compreendendo? Viver à margem da sociedade. Por isso que eu fiz questão de que você observasse que a Bíblia narra que nem dentro da cidade ele estava. Nem dentro da cidade ele era acolhido. Ele então estava aonde as caravanas passavam, na beira do caminho, até para poder esmolar, pedir esmolas. A pergunta é: você quer alcançar o melhor de Deus para a sua vida? Ou você quer ficar acomodado na beira do caminho, olhando as circunstâncias que estão à sua volta, olhando os problemas, olhando as dificuldades, e se acomodar e aceitar aquilo? Eu sou miserável, eu sou incapaz, eu sou assim mesmo, meus pais sempre me amaldiçoaram, minha mãe, nunca dá nada certo para mim, a minha vida é fechada, Deus não olha para... Ou você vai ficar na beira do caminho, lamentando, ou você vai apossar do melhor de Deus para você. Minha oração nessa nossa reflexão, nessa manhã, é que essa palavra seja um rema para o seu espírito, e que você passe a crer que Deus tem o melhor para você. Amém? E Ele quer que eu e você alcancemos esse melhor, nos apropriemos do melhor de Deus. Irmãos, estar na beira do caminho, presta bem atenção, é estar à margem. Eu estou perto, na beira, mas estou longe. Eu não estou no caminho. Eu estou na beira, na orla, na margem, mas eu não estou no caminho. Estar à beira do caminho, irmãos, é estar próximo, mas distante. Eu vejo tudo, está tudo aqui, mas isso está tão distante, está tão longe para eu alcançar, está tão distante para eu me apropriar, para eu apossar. A beira do caminho não é e nem deve ser o nosso lugar. A beira do caminho não deve ser o seu lugar, não é o lugar de Deus para você. A beira do caminho descreve desistência, descreve fracasso, descreve falta de expectativa, falta de fé. A beira do caminho, irmãos, ele descreve muitas coisas que são todas negativas. Todas negativas. A palavra de Deus para você nessa manhã, ou nessa noite, a hora que você está ouvindo, não sei. Agora, vocês que estão aqui, irmãos, a palavra de Deus é: a beira do caminho não é o lugar de Deus para você. Amém?
Como então nós podemos nos motivarmos para sairmos de onde estamos, de um lugar de marginalidade, de distância, de fora de propósito, e nós chegarmos ao lugar melhor, que é o lugar de Deus para a minha vida e para a sua vida? Irmãos, a primeira coisa que eu quero que você observe, que nós vamos aprender aqui nessa passagem, é que para que nós saiamos desse estado de inércia, de derrota, de fracasso, de mendigo, de mendigar, de pobreza espiritual, emocional, financeira, seja qual for a área da sua vida, tudo depende do que você ouve. A primeira coisa que vai provocar uma motivação para você dar um salto e sair desse estado de miséria, de derrota, de beira de caminho, é o que você tem ouvido, ao que você tem prestado os seus ouvidos. Eu acho interessante porque o texto diz assim no versículo 47, que Bartimeu estava ali mendigando, não era a primeira caravana que tinha passado por ali. A cidade de Jericó era uma cidade que as pessoas, para subir para Betânia, Jerusalém, passavam por essa estrada, podia até não entrar em Jericó, mas passavam por essa estrada. Então, essa não era a primeira caravana de viajantes que estavam passando. Vocês sabem que os judeus faziam muitas peregrinações para subir para Jerusalém, para adorar, para fazer sacrifício. Pais que levavam seus filhos ao templo para consagrar no 8º dia. Vocês já imaginaram, irmãos, quantas caravanas, quantas pessoas passavam ali, haja vista de que a maioria dos viajantes faziam essas viagens a pé? Porque quando muito eles tinham, era um jumento, mas a maioria era a pé, viajando, indo para Jerusalém. Então eles passavam por aquela estrada, e olha que coisa, irmãos, não era a primeira caravana, ou talvez nem a segunda ou a terceira. Talvez Bartimeu já tivesse recebido boas esmolas ali, talvez ele já tivesse uma quantia boa de moedas. Mas o texto diz no versículo 47, preste atenção, quando ouviu que era Jesus, quando ouviu, eu fico imaginando, porque ele era cego, mas ali tinha coxos também que mendigavam, tinham outros tipos de pessoas que estavam a mendigar ali, e que tinham outros tipos de deficiência, mas que não era a deficiência física, e talvez ele tivesse um amigo, que ele sempre perguntava, quem que vem agora? Olha, quem está vindo agora lá é o sumo sacerdote, ó, quem está vindo agora lá é o levita, ó, quem está vindo lá agora é a caravana do Herodes, é o tetrarca fulano, e ele ia falando, quem sabe nós vamos receber agora uma esmola boa. Quem está vindo lá? Não conheço, mas parece ser uma caravana de ismaelitas, uma caravana de egípcios, ó, quem sabe nós vamos receber uma moeda de ouro, uma esmola de ouro, e de repente ele pergunta, quem é que está vindo lá agora? Quem está vindo lá agora é Jesus, o Nazareno. Eita glória, irmãos. Quem está vindo lá agora é Jesus, o Nazareno. O texto diz, quando ouviu que era Jesus. Então, irmãos, preste atenção. Isso não é novo, isso não é uma revelação. Talvez você já tenha ouvido isso, mas conforme o que você ouve, vai provocar você ou uma motivação para alcançar o melhor, ou vai provocar você um sentimento de derrota, de entrega, de desespero. Quem é Jesus de Nazaré? Será que a fama de Jesus tinha espalhado, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas o que é que esse cego Bartimeu tinha ouvido? Ele nunca viu Jesus, nem poderia ver porque era cego. Ele nunca esteve perto. Ele nem sabia como ele é. Mas a fama de Jesus já tinha espalhado. Se você ler os evangelhos, você vai ver que a fama de Jesus tinha espalhado. Mas o que espalhou? Quando você lê os evangelhos,
você vai encontrar que se falava algumas coisas de Jesus, como por exemplo, ele é um glutão, ele é um bebedor de vinhos, ele é um embusteiro, um enganador, ele fica enganando as pessoas com suas mágicas. Ele é guiado por Belzebu, o maioral dos demônios. Essas coisas que ele faz aí, ele faz por Belzebu, o maioral dos demônios. Também se falava de que ele gostava de conversar com as meretrizes. Também dizia que ele era amigo de pecadores, porque ele se assentava com os publicanos e pecadores. Quando a gente lê nos evangelhos, o que você ouve de Jesus? Sim, nós ouvimos também que ele deu vista a cegos, ele limpou leprosos, ele ressuscitou mortos, ele curou vários enfermos, e ele ensina como ninguém jamais ensinou. E ele também tem autoridade sobre demônios, ele os repreende e eles saem. É que nós simplesmente pensamos que a fama de Jesus era só das coisas boas, mas existia inimigos que queriam defamá-lo, e eles espalhavam também esse tipo de boatos, que ele era glutão, que ele era beberrão, bebedor de vinho, que ele era amigo de publicanos, que ele tinha uma associação. E imagina, judeus tinham a maior raiva de publicanos, porque os publicanos eram os cobradores de imposto que iam lá e roubavam, usurpavam deles, surrupiavam as suas riquezas. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: o que é que você tem ouvido? Porque quando alguém disse para aquele cego Bartimeu, é Jesus de Nazareno, ele poderia dizer assim, então está vindo lá o embusteiro, o enganador. Está vindo lá o que cura pelo maioral dos demônios, por Belzebu. Está vindo lá o amigo de publicanos. Se ele é amigo de publicanos, aqueles que entram nas nossas casas e surrupiam as nossas riquezas, eu não quero nem vê-lo. Se você quer alcançar o melhor, você precisa saber ao que você presta os seus ouvidos. Quantos estão entendendo? Porque não só falava-se das coisas boas a respeito de Jesus, falavam-se também das calúnias e das mentiras e das defamações. Mas Bartimeu resolveu dar ouvidos àquilo que era verdadeiro e certo, e aquilo que era correto. Se você quer sair da beira do caminho, se você quer sair, meu irmão, dessa situação de ficar mendigando, de pobreza espiritual, ou seja, qual for a área da sua vida, você precisa fechar os seus ouvidos para as mentiras do diabo e abrir os seus ouvidos para as verdades de Deus. Porque tem muita gente na beira do caminho porque ouviu do seu pai, você não presta, você não vale nada, você não vai dar em nada. Tem muitas pessoas à beira do caminho porque ouviu do seu marido, ouviu do seu cônjuge, né? Olha, você é um traste, você é um zero à esquerda, você é uma pessoa assim, e tantos pejorativos, adjetivos negativos, destrutivos, e o que fez? Essa pessoa foi absorvendo, foi ouvindo, e ela foi parar à margem, à beira do caminho. Ela acreditou nessas mentiras, ela acreditou nessas inverdades, ela absorveu essa negatividade. Mas Bartimeu não. A Bíblia diz que quando ele ouviu que era Jesus, o Nazareno, ele começou então a gritar. E o que ele proclamava, preste atenção, porque não é apenas ficar gritando, Jesus, Jesus, não, o que ele proclamava uma verdade que os religiosos da época, que o diabo, que os inimigos de Deus queriam fazer com que ela desaparecesse. Ele gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qualquer judeu sabe que expressão é essa. Eles estão esperando o filho de Davi até hoje.
Eles estão esperando o filho de Davi, o Messias, o rei que vai libertar Israel. A promessa que foi feita a Davi. Mas aquele homem era cego fisicamente, mas não era cego espiritualmente. Aquele homem era cego fisicamente, mas ele via com os olhos da fé. Esse homem que vocês chamam de glutão, de beberrão, de que fica sentado com meretrizes, que fica conversando e é amigo de publicanos, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Então, irmãos, preste atenção. O que é que você tem ouvido e acreditado? Deixa eu te lembrar um episódio da vida de Jesus. Quando Jesus foi batizado, aconteceram duas coisas sobrenaturais. No momento em que Jesus foi batizado. Quais foram elas? Primeiro, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. E a segunda coisa, uma voz bradou: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a Bíblia diz nos evangelhos que assim que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Qual é a primeira coisa que o diabo coloca em xeque na vida de Jesus? Tu não és filho de Deus? Transforme as pedras em pães. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele tinha acabado de ouvir que ele era o Filho de Deus, pela própria boca de Deus. Sim ou não? Este é o meu filho. A palavra de Deus diz que você é filho de Deus, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Aliás, a palavra de Deus diz que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, mas ao sopro de qualquer tempestade, à brisa de qualquer vento, o diabo chega e quer colocar dúvida no seu coração. Cadê o seu Deus? Você não é filho de Deus? Cadê o seu Deus? E aí, você dá ouvidos às suas mentiras. Deus esqueceu de você. Deus não te ama. Deus não está nem aí para o seu problema. Se Ele tivesse aí para o seu problema, Ele não deixava você passar por isso ou por aquilo. Olha o que aconteceu com você, olha a perda que você teve, olha o fracasso que você teve. Cadê o seu Deus, meu irmão? Você não pode prestar os seus ouvidos a essas mentiras. E você tem que crer na palavra. Eu não sei se você está entendendo, mas se você quer alcançar o melhor de Deus, primeira coisa, vai começar a criar uma motivação dentro de você. É pelo que você ouve. É pelo que você ouve. Preste bem atenção nisso. Lá no deserto, nas horas de agonia e difícil, a Bíblia diz: Jesus teve fome. Ele sempre chega no momento em que nós estamos mais frágeis, para falar as suas mentiras, para que nós deixemos de acreditar na verdade e abracemos as suas mentiras, e aí percamos a motivação, percamos a fé, venhamos desanimar, venhamos dizer: sabe, meu lugar é aqui na beira do caminho mesmo, meu lugar é ser mendigo mesmo, meu lugar é ser miserável mesmo, eu nasci foi para isso mesmo, sabe, é isso. Mas não aceita, meu irmão, porque uma voz bradou no céu, e essa voz que falou que Jesus era o Filho amado, não teve dúvida no coração de Jesus. Por isso que Jesus fala o quê com ele? Está escrito, Satanás,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O melhor para mim e para você é quando eu e você ouvimos o que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus é: eu nunca te desampararei, eu jamais te esquecerei, eu estarei com você todos os dias, até a consumação do século, eu serei contigo, e você não será atingido. Meu irmão, o que sai da boca de Deus é que eu e você somos escolhidos, comprados, remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Então não serão as circunstâncias que estão à nossa volta que farão com que nós prestemos os nossos ouvidos às mentiras do diabo. Bartimeu poderia ficar quietinho na beira do caminho, se ele tivesse crido nas falácias dos religiosos, dos que eram inimigos do evangelho, dos que eram inimigos do Cristo. Bartimeu poderia ficar ali com eles. Então é um embusteiro que está vindo lá, é o beberrão, né? O amigo dos publicanos. Não quero nem saber desse homem, não quero nem ouvir. Mas ele preferiu ouvir a verdade. Esse Jesus aí, não é pelo maioral dos demônios, não é por Belzebu que ele cura, não. É pelo dedo de Deus que ele cura. É pelo dedo de Deus que ele faz o que faz. Então, o que você está prestando os seus ouvidos? Ao diagnóstico dos médicos, à fala dos diplomatas? O que você está prestando os seus ouvidos? Ou à palavra de Deus? Porque não é só de pão que vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. Amém? Segunda coisa que fará com que nós saiamos da beira do caminho para o melhor: não perder as oportunidades. Bartimeu pensou assim: eu não sei se esse homem vai voltar aqui, eu não sei se ele vai passar aqui novamente, eu não sei se ele vai voltar, essa é a minha oportunidade. O versículo 48 diz: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, você já viu aquele negócio quando uma pessoa quer prestar um concurso público, ou um concurso, alguma coisa, ou buscar uma vaga de emprego, aí a pessoa diz para ela assim: olha, é uma vaga para 1000 candidatos. Aí ela fala: uma vaga para 1000 candidatos? Meu Deus, vou nem tentar isso nada. É a sua oportunidade, meu irmão. Quantos estão entendendo? É a sua oportunidade. Uma vaga para 1000 candidatos. Tinha muitas pessoas ali na beira do caminho. Ainda mais aonde passava caravanas de viajantes, irmãos. O que tinham de pessoas miseráveis em Israel na época do Império Romano, naquele momento, pessoas à margem, pessoas marginalizadas. Será que no meio daquela multidão que seguia Jesus, só Bartimeu tinha necessidade de cura, irmãos? Será que no meio daquela multidão que seguia Jesus, só Bartimeu precisava de um milagre? O resto estava todo mundo beleza? O que vocês acham? Não. Certamente que tinham pessoas ali, mas a Bíblia diz que só Bartimeu gritava, só Bartimeu clamava, só Bartimeu, e ainda que eles tentavam fazê-lo calar. Meu irmão, as dificuldades da vida vão tentar te fazer calar, vão tentar te fazer desistir, vão tentar fazer você desanimar, se entregar, mas você tem que enxergar: esta é a minha oportunidade.
Não importa se é uma vaga para 1000, se tem uma vaga, tem uma oportunidade, e esta é a minha oportunidade. Como é que estava na mente de Bartimeu? Uma multidão, um tropelo, um barulhão. Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai me atender? Será que ele vai me chamar? Será que ele vai ter misericórdia de mim? Irmão, se Bartimeu começasse a pensar, ele não vai me ligar, ele não vai me dar atenção. Há um tanto de enfermos aqui, ele não vai me dar atenção, não vai adiantar eu clamar. Olha a distância, eu nem sei para que lado ele está, nem estou enxergando esse homem. Mas Bartimeu viu, essa é a minha oportunidade, é a oportunidade do meu milagre, é a oportunidade de mudar a minha vida, é a oportunidade de eu alcançar algo melhor e sair da beira do caminho. É triste quando a gente tenta colocar na cabeça dos jovens que agora é a oportunidade deles, o estudo agora é a sua oportunidade, fazer um concurso, estudar é a sua oportunidade. Virão dias em que você vai estar mais velho, você vai ter menos força, menos ânimo, sabe? Nunca é tarde, mas fica mais difícil. As empresas querem contratar as pessoas jovens, capazes, fortes, cheias de energia, de força, de ânimo. Sim ou não, irmãos? E aí a gente tem que explicar, essa é a sua oportunidade, essa é a sua oportunidade. Mas não, eles não acordam. Então, Bartimeu não abriu mão da oportunidade que ele tinha. Nós não devemos abrir mão das oportunidades que Deus nos dá, irmão. Existem portas na sua vida que elas vão se abrir uma única vez. Uma única vez. E se você não tiver o discernimento, chega lá o servo de Abraão, na casa de Labão, os sinais todos ali indicando Rebeca. E aí ele fala assim, olha, eu vim buscar da sua casa uma esposa para o meu senhor Isaque, porque o meu senhor Abraão me incumbiu disso. Aí os pais de Rebeca falam assim, vamos perguntar para ela se ela quer ir. Ô irmãos, às vezes a gente lê as escrituras e a gente lê assim tão rápido, né? Vamos perguntar a ela. E eles chegam para Rebeca lá e perguntam para Rebeca, Rebeca, minha filha, está aí, esse homem está contando os sinais, está lá em Gênesis capítulo 24. Você quer ir com esse homem? Você nem sabe se o Isaque é bonito, feio, alto, gordo, magro, como é que ele é? E ela diz o quê? Eu irei. Eu irei. As portas vão se abrir diante de você e você tem que ter discernimento. É a minha oportunidade. É a minha oportunidade. Quando José revela a Faraó o sonho, ele dá um conselho para Faraó. Você deve escolher uma pessoa que você vai colocar para administrar, para que quando chegar os 7 anos de fome, o Egito não tenha fome. Faraó olha para José e diz para ele assim, olha, você é esse homem, você vai ser esse homem. José agarrou a oportunidade. José não olhou para ele, mas eu não, eu sou um escravo aqui. Deixa eu te lembrar, Faraó, eu sou um escravo. Aliás, não sou mais um escravo, eu sou um escravo e prisioneiro. O Senhor me chamou da prisão. Meu irmão, se você não entender que as oportunidades vão bater na sua porta, e você precisa de ter coragem, você precisa de abraçar as oportunidades, para que você possa vencer na vida, para que você possa sair da beira do caminho, desse estado deplorável, para o melhor de Deus para a sua vida. Quantos estão entendendo? Elias passa diante de Eliseu. Eliseu está lá com uma junta de bois, arando a terra,
sonhando em fazer uma grande colheita. O Elias passa diante do Eliseu, e o que o Elias faz? A Bíblia diz que o Elias tirou a capa dele e lançou sobre Eliseu. Eliseu podia pegar aquela capa e dizer: olha, Elias, não sou eu não vou não. Mas o que o Eliseu faz? O Eliseu matou a junta de bois, pegou os carros, a lenha, fez um sacrifício, despediu dos pais e seguiu Elias. E olha o profeta que Eliseu se tornou, meu irmão. Você está entendendo? Ou você fica na beira do caminho, ou você, meu irmão, abraça a oportunidade que Deus está te dando. Abraça a oportunidade que Deus está te dando para que você alcance o melhor de Deus para a sua vida. Esses homens que eu estou citando aqui para você, eles não abriram mão da oportunidade. Eu citei aqui Esté, irmãos. Havia um decreto de morte para todo o povo judeu. A única oportunidade de salvar o povo judeu era Esté se apresentar diante do rei. E o tio dela falou: você é a rainha, apresenta. Não, mas ele não me chamou, eu não posso ir. Se eu fosse ser chamado e ele não levantar o cetro, é pena de morte, eu vou morrer. Mas de todo jeito você já está condenado à morte. Olha o Mordecai dizendo para ela: ou você pensa que por você ser rainha você vai escapar desse decreto? Não, você não vai escapar. Agora, se você não se deixar ser usado, Deus vai levantar outro no seu lugar. Mas a oportunidade é essa. Às vezes nós ficamos com medo, irmãos. Nós ficamos com medo, porque às vezes para abraçar uma oportunidade, requer de nós renúncia e requer de nós mudanças drásticas. O problema, sabe qual que é, irmãos? Olhe para mim aqui. É que tem pessoas que se acostumam a ser mendigos. Tem pessoas que se acostumam com a beira do caminho, a mendigar. É mais cômodo. Ninguém vai me cobrar nada. Hoje, literalmente, irmãos, tem muitas pessoas morando na rua porque elas não querem responsabilidade. Não é porque elas não têm casa nem família, não. É porque elas não querem responsabilidade. Elas não querem ser cobradas. Elas querem ficar acomodadas. Vocês estão entendendo? Acomodadas. Mas eu espero que você esteja ávido por alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Então, meus irmãos, ele não perdeu a oportunidade. As pessoas mandavam ele calar, as pessoas tentavam impedi-lo, mas ele enxergou a oportunidade dele, está aqui, é agora. E ainda que haja dificuldades, eu vou abraçar a minha oportunidade. Ainda que seja uma vaga para 1000, meu irmão, abraça essa oportunidade. Deus pode surpreender você e te chamar. Chame ele. No meio dos 1000, só Bartimeu foi curado. Que Deus destile fé no seu espírito. Terceira coisa aqui para a gente caminhar para fechar. Versículo 49 diz assim, irmãos: Jesus parou e disse: chamai-o. Aleluias. Chamaram o cego dizendo-lhe: coragem. Aleluias. Coragem. Levanta-te. Ele está te chamando. Não tem, irmãos, como nós alcançarmos o melhor de Deus se nós não formos ousados, se nós não formos intrépidos, se nós não nos revestirmos de coragem. Sabe quem é que precisa de coragem, irmão? Quem precisa de coragem não é o corajoso. Quem precisa de coragem é o medroso. E o corajoso é o que fora medroso. Noé, ele é corajoso. Mas antes de ser corajoso, ele precisou de coragem para vencer o medo. Se você
não vencer o medo, se você não vencer o receio, se você não se revestir de coragem, você não vai sair do lugar. Então eu acho interessante, porque o Espírito Santo nos mostra detalhes dessa experiência de Bartimeu. Aqueles mesmo que estavam impedindo, agora estão dizendo para ele: coragem! Coragem! Quando a gente, irmãos, enxerga a oportunidade e a gente não permite de maneira nenhuma que ela passe, aí vem os medos. Será que Rebeca não teve medo? Será que não ia ser? Irmãos, pensa. Rebeca, não, eu tenho que deixar a casa do meu pai. Nossa, eu nem sei como é que é esse homem. Mas o que aconteceu com Rebeca, irmãos? Ela se revestiu de coragem. Os corajosos se levantam. Os medrosos continuam prostrados na beira do caminho, sendo subjugados e torturados pela miséria, pela pobreza, pela ruína, pela desgraça, e querem colocar a culpa em Deus. Deus está te dando oportunidade. Mas e agora? Você vai ter coragem? Diga: eu estou entendendo. Coragem! Sem coragem eu não conseguirei me levantar. O texto diz que os homens, os exércitos de Saul, tinham tanto medo de Golias, que eles se escondiam dentro dos buracos, enquanto Golias passava pelo val, debochando do exército de Israel, e perguntando: não tem nenhum homem aí não? Ô, irmãos, pensa bem numa coisa dessa. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir Davi rei, quando ele viu o filho mais velho de Jessé, Eliabe, ele falou: ei, olha o tamanho desse homem. Ele era soldado do exército de Saul. O camarada forte, alto, guerreiro, com espada. Samuel nem consultou a Deus, já foi pegando o chifre: é esse aqui que vai ser o rei. E Deus: alto lá. Porque vocês homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. Eu vejo lá dentro. E eu espero que Deus esteja olhando para mim e para você agora e vendo em nós coragem, vendo em nós ousadia, vendo em nós intrepidez, porque senão você vai continuar na beira do caminho, meu irmão. Você vai continuar sendo apenas um soldado, rei não, e um soldado que fica escondido dentro dos buracos, quando os desafios da vida ficarem afrontando você, e então o Golias afronta. Aí chega aquele menininho lá, ruivo de belos olhos, o Davizinho. Ô, irmãos, o ruivo de belos olhos está na Bíblia, tá? Chega lá o Davi. E ele vê aquilo, irmãos, e ele fica indignado. E ele vai a Saul, e Saul: olha, eu estou feliz com a sua coragem, mas aquele homem lá é um perito guerreiro, ele é um camarada, ele é o campeão dos filisteus. Que campeão dos filisteus? Hoje mesmo, Saul, eu vou dar a carne dele para as rapinas e as aves do céu, e Deus vai me dar esse homem nas minhas mãos. Eita glória! Sabe, meu irmão, você tem que ter coragem, porque enquanto você não tem coragem, você fica prostrado, você fica desanimado, você fica aí reclamando da vida, você fica dizendo: Deus não está comigo, eu não tenho oportunidade, eu não tenho chance. Sai da beira do caminho, meu irmão, levanta-te. É isso que eles estão dizendo para Bartimeu. Tem gente até que clama: Deus, olha para mim, está clamando, mas na hora que a porta abre, não abraça a oportunidade, não enxerga a oportunidade, e quando a oportunidade chega, tem medo, se acovarda, não tem intrepidez, não tem ousadia. Você está entendendo, amado? Está entendendo, santa do Senhor? Deus está dizendo para você: coragem,
levanta-te. Ele está te chamando. Ele tem um propósito maravilhoso, não é para você ficar na beira do caminho, não. Ele tem vitória para você. Ele tem vitória para a sua vida. Ele tem bênçãos para a sua vida. Ele tem conquistas para a sua vida. Ele não vai ser glorificado na sua vida com você na beira do caminho. Ele vai ser glorificado com você no pódio, no primeiro lugar, vitorioso. É assim que o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Então é isso que ele está dizendo para mim e para você. Levanta-te. Vença as suas limitações. Vença as suas deficiências. Todos nós somos limitados, irmãos. Todos nós somos deficientes em alguma coisa. Não há perfeição em nós. Vença as suas limitações. Vença suas deficiências. Vença seu complexo de inferioridade. Vença seus medos. Vença, meu irmão. Levanta-te. Pisa neles. Deus está te chamando para uma vida melhor, para uma vida vitoriosa. Vença aqueles que torcem contra você. Vençam aqueles que querem fazer você calar, que querem fazer você desistir, que não te apoiam, que pelo contrário, diz que você é um nada, diz que você não consegue nada, que você não vale nada. Vença, vença, meu irmão. Com coragem, põe-te de pé, Ele te chama. A Bíblia diz que de um salto, Bartimeu lançou a capa e de um salto se pôs de pé. Ô irmãos, o diabo quer ver você prostrado, um derrotado, um miserável. Salta nessa manhã, ou nessa hora que você está ouvindo essa ministração, salta-te, põe-te de pé. Deus está te chamando para uma vida vitoriosa. Deus está te chamando para uma vida para a melhor. Ele tem o melhor para você. Você pode. Ele te chama. Ele te chama. Aqui talvez seja o ponto mais difícil, irmãos. Vencer nós mesmos. Vencer nossas limitações. Vencer nossas deficiências. Vencer nossos complexos. Às vezes você se sente sujo e fético, incapaz, mas Ele está te chamando, porque não é esse o plano dEle para a sua vida. O plano dEle para a sua vida é te colocar no melhor, e você vai descobrir agora qual é o melhor. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte: a Bíblia diz que Bartimeu se levantou. Ele venceu as suas deficiências. Aonde ele está? Ele só podia ser guiado pela voz, ele não enxergava. Tentaram pará-lo, tentaram impedi-lo. Muitas coisas vão tentar, irmão, te impedir. Mas quando você se colocar de pé, pela palavra de Deus que te chama, cairão ao seu lado e você vai passar vitorioso. Ele chega diante de Jesus, a última coisa aqui, e Jesus pergunta para ele assim: o que tu queres que eu te faça, que você tanto está me clamando? O que você quer que eu te faça, meu filho? E ele, sem titubear, sem gaguejar, sem ficar pensando assim, não, peraí, puxa, ele vai fazer o que eu pedi? Quem sabe se eu pedir ele dinheiro? Quem sabe? Não, sabe o que Bartimeu pede a ele? Bartimeu não pediu a ele só uma cura, irmãos, preste atenção nisso. Bartimeu pediu a Jesus dignidade. Eu quero voltar a ver. Talvez Jesus pusesse a mão no ombro de Bartimeu e dissesse assim: mas você já pensou bem nisso? Você voltando a ver, você não vai poder mendigar mais. Quem é que vai te dar esmola para alguém que pode trabalhar? Não é melhor você ficar assim cego e as pessoas cuidando de você? E você ser um coitadinho? Pensa direito.
O que você está me pedindo é responsabilidade, porque a partir do momento que os seus olhos se abrirem novamente, você vai ter que assumir responsabilidades. Bartimeu não tinha dúvida do que ele queria, irmãos. Eu quero dignidade. Ele não pediu riquezas, ele pediu mais do que uma cura. Deus tem o melhor para você. E o melhor de Deus para mim e para você é uma vida digna. Você está compreendendo? Uma vida digna. Enquanto nós nos acostumarmos com a beira do caminho, nós viveremos uma vida indigna. A coisa mais linda que tem, irmãos, não é óbvio, a assistência social é um trabalho lindo, maravilhoso e precisa de existir, infelizmente. Mas melhor do que uma assistência social, melhor do que uma cesta, melhor do que um peixe, é a vara e ensinar a pessoa a pescar e ela ter a dignidade de ela mesma ir lá e pescar o peixe. É maravilhoso e nós não devemos ter orgulho, irmãos, de quando nós estamos necessitando de alguma ajuda, algum socorro, essa ajuda chegar, isso é mão de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas a dignidade é você levantar todo dia de manhã, ir para o seu trabalho, e você então, do suor do seu rosto, comer o pão que está sobre a sua mesa, debaixo da bênção do Altíssimo. Isso que é dignidade. Bartimeu não está pedindo apenas uma cura, Bartimeu está pedindo dignidade. E o que Deus quer fazer para você é te fazer uma pessoa digna, tirar você da miserabilidade espiritual, emocional, financeira, profissional e fazer você uma pessoa digna. Você quer? Então é isso que eu quero dizer para você. Nós precisamos saber pedir. O apóstolo Tiago disse que a gente pede e não recebe porque nós pedimos mal, pedimos por nosso deleite. Nós temos que saber pedir. Eu quero tornar a ver. Eu quero a vida digna. Eu quero novamente ter dignidade, Senhor. Eu quero sair da beira do caminho. E Jesus olha para aquele cego e diz: vai, preste atenção nisso. Ei, preste atenção nisso. Jesus vira para aquele cego e diz assim: vai, a tua fé te salvou. Mas o que eu acho maravilhoso é que Bartimeu não vai. Bartimeu segue. Vai, Bartimeu, volta para a sua cidade, entra em Jericó, mostra para as pessoas que agora tudo mudou, que agora você enxerga. Vai, a tua fé te curou. Não, irmãos, a Bíblia não diz que Bartimeu foi, a Bíblia diz que Bartimeu decidiu segui-lo pelo caminho. A maior dignidade de um homem, a maior bênção que Deus dá a um homem é a salvação em Cristo. Bartimeu não quer apenas uma cura. Não, o que eu ouvi falar desse homem, ele é o Filho de Deus. Bartimeu não quer só a mão do Senhor, ele quer o Senhor inteiro. Ele não quer só as dádivas das mãos dele, ele quer o governo dele. Vai, Bartimeu, a tua fé te salvou. Quantos Jesus disse vai e eles foram? Mas Bartimeu não. O texto diz assim: e ele imediatamente recupera a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Aleluias! Nós só teremos a verdadeira dignidade, irmãos, quando nós nos relacionarmos com Ele e Ele ser tudo para nós. Bartimeu poderia correr e dizer: não, agora eu posso olhar as mulheres mais lindas. Ele abriu meus olhos, eu posso contemplar as mulheres mais formosas. Nossa, agora ele abriu meus olhos e eu posso agora adquirir ouro, eu posso adquirir prata, eu posso adquirir riquezas.
Ah, Ele abriu os meus olhos, eu agora posso ir agora olhar e contemplar a natureza, que linda. Não, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Pensa numa pessoa que era cega, estava cego, sem enxergar, e ela agora quer enxergar. Não, eu vou correr, eu vou ver meu pai, eu vou ver minha mãe, eu vou ver meus filhos. Não, eu vou seguir Jesus pelo caminho. E eu aprendo muito com isso aqui, sabe, irmãos? E eu espero que você entenda nessa manhã que o melhor de Deus para mim e para você não é prata nem ouro. O melhor de Deus para mim e para você é Jesus. E que os nossos olhos se abram e nós contemplemos a sua formosura, a sua majestade, e apaixonados por Jesus, amando Jesus, nós o sigamos pelo caminho. Amém? Pelo caminho. O melhor de Deus não é eu enxergar fisicamente, é eu enxergar espiritualmente, a ponto de eu deixar tudo para seguir Jesus. Deus tem o melhor para você. Portanto, cuidado com o que você ouve, porque vai trazer motivação para você mudar, sair dessa margem, ou vai te prender aí ainda mais. Entende isso? Então você precisa de prestar os seus ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Abraça a oportunidade. Dificuldades vão ter, mas enxerga como uma oportunidade. E uma vez que você vê a oportunidade, meu irmão, que você possa vencer os obstáculos, que você possa romper, se levantar, se encher de coragem. E ter coragem ainda maior para deixar tudo e seguir Jesus. Porque quem segue Jesus, irmãos, tem o melhor de Deus. Fica de pé aqui, queridos, em nome de Jesus. Você que está aí na live, você que está aí, se você puder parar e nesse momento orar. Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. Aleluias! Mas nós reconhecemos que o seu melhor o Senhor já nos deu. O seu Filho amado, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Senhor Jesus. Jesus, 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 Jesus. Nome mais lindo, nome dos nomes, nome mais doce, mais sublime, mais glorioso. Ah, Jesus, que privilégio seguir o Senhor pelo caminho. Que privilégio andar com o Senhor. Que privilégio, Jesus, te servir. Enxergar o quão o Senhor é formoso e lindo. Enxergar o quão o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Deus. Nós estávamos na beira do caminho, mendigando, oh meu Deus, subjugados pelo medo, pelo pecado, em cadeias, mas o Senhor nos tirou da beira do caminho. O Senhor quer tirar teus filhos da beira do caminho, Senhor, e colocá-los no caminho, tirá-los da marginalidade, da margem, e colocá-los no caminho, no progresso, na conquista, no êxito. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Quantos estão ouvindo as mentiras do diabo? Quantos estão se desanimando com aqueles que fazem eles calarem, porque eles veem dificuldades em tudo? Quantos, meu Deus, tomados pelo medo, não conseguem se colocar de pé, não conseguem se levantar, não conseguem deixar essa vida de mendigo, soltar-se dessa capa e caminhar até o Senhor. Oh Jesus, nessa manhã faz um milagre, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Espírito Santo, faz milagres. Toca teus filhos e filhas, toca os que estão à beira do caminho,
Tocam, ó Deus, aqueles que estão mendigando, tocam aqueles que estão subjugados pelo pecado, pelo diabo, pelo medo, subjugados pela, ó Deus, circunstâncias da vida, acomodados, meu Deus. Levanta teu povo, Senhor, porque o Senhor tem o melhor para eles, e que cada qual alcance para a honra e a glória do teu nome o melhor, Senhor, e o melhor é Cristo. O melhor é Jesus, o melhor é seguir o teu Filho amado, obedecê-lo, amá-lo, honrá-lo. Oh Senhor, ajuda-nos e abençoa-nos, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor mude a história desses que estão ao alcance dessa palavra, dessa oração. Mude a história, Senhor, quebre cadeias, rechace os demônios, dissipe as trevas. Oh meu Deus, tira os embaraços, tira as escamas dos olhos, traz salvação, traz cura, traz libertação, Senhor. E que para a honra e glória do Senhor, muitos Bartimeus comecem a segui-lo pelo caminho, em nome de Jesus.